Hoje, no Dia Europeu de Segurança Rodoviária. E 20 a 30% dos acidentes rodoviários poderiam ser evitados com uma sinalização correta. Em Portugal ainda há muitas estradas onde falta sinalização e onde os sinais não estão colocados de forma visível. A produção de sinais é uma das componentes rodoviárias que requer menor investimento. Nesta empresa produz cerca de 25% dos sinais de trânsito com que nos cruzamos diariamente nas estradas de Portugal. Fundada há 43 anos, dá trabalho a 70 pessoas. É aqui na serralharia que começa todo o processo. As chapas em alumínio chegam em bruto e são cortadas de acordo com os formatos e dimensões regulamentados. Para se ter uma ideia, o mesmo sinal pode ter dimensões diferentes em função do local onde é colocado. Se nós tivermos uma via onde se pratica até 50 km/h, digamos urbana, utilizamos um sinal com dimensão de 62 centímetros, seja ele triangular, circular ou quadrangular. Se vamos para uma estrada nacional, em que a velocidade, por exemplo, pode chegar a quase 90 km/h, o que acontece? O sinal terá que ser maior para ter mais visibilidade e nas autoestradas, consequentemente, o princípio mantém-se, não é? Mas para nós condutores parece-nos que são todos do mesmo tamanho. Parece porque foi estabelecido alguns estudos ao longo dos anos que determinaram que a dimensão mais favorável, digamos assim, para aquele tipo de velocidade seria aquela que eu já te referi. E assim sendo, o condutor tem sempre a noção de que consegue visionar a sinalização porque foi adequada a sua dimensão à velocidade. Segue-se a pintura, os sinais são preparados para aguentarem o desgaste do tempo. O alumínio é tratado e pintado com tintas que permitem que se mantenham em condições durante um largo período de tempo. Só depois o sinal ganha a função para que é concebido num processo que se chama reflectorização. Primeiro é para a tela refletora, este é o acabamento. Que há vários tipos de tela refletora, não é? Exatamente, há 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. Isto é o acabamento, agora acalcamos. Portanto, esta tela refletora que está por baixo, todos os sinais a levam. Todos os sinais a levam. Pois depende, varia conforme o cliente quiser o tipo de tela. Aí está. Está pronto para ir para a estrada? Está pronto para ir para a estrada. Os símbolos, cuja função principal é prevenir a sinistralidade, são desenhados em computador com dimensões, cores e formatos standardizados. São depois transpostos para a película que vai cobrir o sinal. Nesta empresa são produzidos cerca de 300 sinais por dia. Os principais clientes são autarquias e concessionárias de estradas. Apesar da importância que a sinalização tem na prevenção rodoviária, também aqui é sentida a crise. Não havendo investimento ao nível das infraestruturas, consequentemente a sinalização já por si só, por vezes, é considerado parente pobre e assim sendo os empreiteiros e as concessionárias tendem também a limitar ao máximo o custo inerente a essas mesmas infraestruturas e, consequentemente, a sinalização sente-se prejudicada. Cortam na sinalização? Também cortam na sinalização, sim. Os sinais de trânsito e a sua correta colocação são responsáveis pela redução da sinistralidade. Ana Raposo, o secretário-geral da Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária, que realizou este estudo, está neste Jornal do Meio-Dia. Ana Raposo, boa tarde, bem-vinda a este jornal. É de facto mesmo assim? Temos sinalização horizontal suficiente, mas muitas vezes imperceptível? Eu, antes de mais, deixe-me só salientar o seguinte. O estudo que a peça refere é de 2009. Nós, neste momento, estamos a iniciar uma nova campanha de auscultação às estradas portuguesas, exatamente para correlacionar dados e perceber o que é que foi feito ao nível da marcação rodoviária. E já conseguiram perceber se houve, de facto, uma evolução positiva? Ainda não temos dados que nos permitam tirar qualquer conclusão, porque é um estudo exaustivo e, ao mesmo tempo, moroso e que requer meios, recursos humanos e financeiros que não dispomos neste momento desses dados. Muito Portanto, serão naturalmente divulgados um pouco mais tarde. Portanto, em relação aos dados de 2009 que expõem, é mesmo assim? Temos 75% da sinalização que não é de facto perceptível aos condutores? Cerca de 75% das marcas não cumprem o desempenho que deveriam ter e, portanto, a função que deveriam ter, que era ser visíveis para os condutores e para os utentes da estrada, em geral. Mas estamos a falar só à noite ou de dia também? Estamos a falar de uma forma
de dia, estamos a falar de dia, não cumprem porque estão desgastadas, porque não foram intervencionadas, estão apagadas e, portanto, não orientam os condutores. Cerca de 45, 50% dessas mesmas marcas não são de todo visíveis em período noturno, que é exatamente o período onde elas devem ser vistas, e também em condições climatéricas adversas, onde naturalmente a sinalização horizontal é a única forma de o condutor não se sentir perdido numa estrada sem luz, naturalmente. E conseguimos perceber o que é que isso provoca? Qual é a relação com o número de acidentes nas estradas, exatamente, a par do excesso de velocidade e também do álcool, que sabemos que são problemas comuns? Exato, são problemas concorrentes, sendo certo que a sinalização, por si só, representa 20 a 30% da sinistralidade. Isto é, 1 em cada 5 acidentes é provocado pela má ou pela ausência de sinalização. Estamos a falar de sinalização horizontal, portanto, as linhas longitudinais que acompanham a estrada, ou que deveriam acompanhar, deveriam lá estar e provavelmente não estarão, e daí dar origem a essa sinistralidade e acidentes. E, por outro lado, também a ausência ou a má colocação de sinalização vertical. Ou seja, o que estamos a dizer é que muitos dos acidentes não é a negligência dos próprios condutores, mas muitas vezes também pela má condição das estradas e da sinalização, não é? Certamente, até porque a componente rodoviária tem várias condicionantes. A sinalização automaticamente condiciona o comportamento do condutor e o comportamento do utente. Ana Raposo, A responsabilidade é dos gestores das estradas, não é? Quer das autarquias, que têm sobre a sua jurisdição as estradas municipais, e depois de todos os outros restantes gestores das estradas. Estamos a falar de concessionárias, estamos a falar das estradas de Portugal, uma vez que o mapa rodoviário português divide-se em gestores diferenciados. E esses responsáveis já têm em mãos este estudo? Sim, com certeza. Aliás, mesmo antes de ele ter sido divulgado à comunicação social, na altura devida, foi entregue às entidades competentes e sobre esse estudo, aliás, temos resultados, como é evidente. Nós estamos a inquirir e gostaríamos de acreditar que após esta nossa nova auscultação, muitas das marcas que estavam reduzidas a um nível mínimo ou negativo mesmo, tenham sido intervencionadas. Esse é o nosso desejo. Sabemos que nem sempre assim sucedeu e algumas das estradas auscultadas na altura ainda não tiveram intervenção. E portanto, continuam a oferecer um perigo imenso para os condutores e para todos os utentes e, portanto, é um obstáculo à acessibilidade e à mobilidade de quem, digamos, precisa de utilizar e gosta de utilizar a estrada. Certamente. E tem sentido algum feedback positivo por parte desses responsáveis? Sensibilização? Sim, sensibilidade para este Sim, a sensibilização existe, porventura não existem meios. E neste momento em que vivemos um período de severa austeridade para passar o pleonasmo, naturalmente que não vai ser fácil enfrentar este desafio. Nós enquanto associação, queremos salientar o seguinte: apesar de tudo, a sinalização é o fator que menos pesa no orçamento, na reabilitação das estradas, dos arruamentos, e portanto é uma medida, digamos assim, de muito baixo custo, em que vale a pena e que pode salvar muitas vidas. E que pode salvar e fazer a diferença. Ana Raposo, obrigada por ter estado connosco neste jornal. Boa tarde. A má sinalização nas estradas portuguesas é responsável pelo menos por 1 em cada 5 acidentes. Sinais que não se vêem, mal colocados, deteriorados, contraditórios, há tudo por esse país fora, como todos sabemos. Dado a reter neste 27 de Abril, Dia Europeu da Segurança Rodoviária. Uns são mal feitos de origem, outros ficam assim por desleixo. Este stop, por exemplo, já não manda parar ninguém. Está tão maltratado que aponta para tudo, menos para o sítio certo. E isto representa? Perigo e possibilidades de acidente. Outro caso flagrante é a ausência de sinalização horizontal, passadeiras quase invisíveis, falta de guias laterais. Há de tudo nesta Estrada Nacional 249-4, junto à Abrunheira, no concelho de Sintra. Temos um troço de estrada sem marcas rodoviárias, como se pode observar. Há ali uns vestígios no eixo que ainda se vê, mas muito mal. Esta situação é muito perigosa porque não permite que o condutor tenha a noção da sua posição, sobretudo em condições de visibilidade mais complicadas. E se estes inconvenientes juntarmos sinais como este, tudo se complica. Este aparelho com nome difícil, o retorreflectómetro,
Prova quão invisíveis são os sinais à noite. E este chumboteste, 10 candelas, está bastante abaixo das 50 estabelecidas por norma. Vale a pena investir em sinais usando películas refletoras que são um pouco mais caras, mas que são melhores. Tornam o sinal mais visível, logo dão mais segurança. Segurança na estrada é um objetivo que Portugal persegue há muito tempo. É preciso não ignorar as imperfeições, se tivermos em conta que 20 a 30% da sinistralidade nacional se deve à falta ou à deficiência da sinalização. É preciso parar as mortes na estrada. E sabia que há uma associação portuguesa de fabricantes de sinalização, fabricantes e empreiteiros de sinalização? Eu não sabia, fiquei a saber hoje. A sua Presidente Ana Raposo está connosco esta noite. Boa noite. Porquê este caos todo? A responsabilidade é vossa, os fabricantes fazem mal estes sinais. Boa noite. Antes de mais, quero agradecer o convite que nos foi dirigido para estar aqui presentes hoje e falar sobre sinalização em Portugal. A sinalização em Portugal pode-se caracterizar por 3 palavras. Sinais sem regras. Cada um faz os que quer? Diga. Cada um faz os que quer? Isto é, não há normas que prevejam a aplicação, a forma das especificações físicas existentes para a criação e o fabrico de sinais, para a sua reposição ou até para a sua fiscalização. Isto é, cada um faz o que melhor entende no fabrico dos sinais, mas não existe legislação específica para obrigar ao cumprimento do fabrico dos sinais, como eles devem ser entendidos. Por exemplo, as passadeiras para peões é uma surpresa. Cada passadeira tem uma sinalização diferente. Existem, a sinalização em Portugal, quer uma marca horizontal, como é o caso da passadeira, quer a sinalização vertical, não é uniforme, não é coerente. E este é o grande problema para o utente, quer para o peão, quer para o condutor. Não é coerente porque transmite diversidade de informações. Vamos numa estrada e, efetivamente, existem sinais que, estando mal feitos e não se vendo, e o facto de não se verem complica-se ainda mais. Há muitos durante o período atrás de árvores, atrás de cartazes, atrás de isso tem a ver com a coisa. própria colocação, a forma de serem colocados os sinais e a manutenção desses mesmos sinais. Outros que são colocados no fim do cruzamento, são em cada colocados, localidade. Exatamente, são colocados de forma a que... Mas quem é que coloca esses sinais? São as câmaras? Existem, enfim, quem coloca, quem fabrica, quem coloca os sinais são naturalmente os fabricantes dos mesmos, mas quem é responsável é o que lhes manda, naturalmente, mas efetivamente há responsabilidade por quem quer cumprir as leis. Ou melhor, por quem quer cumprir as especificações técnicas adequadas ao fabrico dos sinais. Pese embora quem não cumpra saia beneficiado e os outros saem penalizados. E, portanto, quem não cumpre acaba por ter um nicho de mercado relevante e saem lesados e saem prejudicados os que cumprem. Mas, sobretudo os utentes das estradas, já vimos que a sinalização é responsável por pelo menos um em cada 5 acidentes nas estradas. Sim, quais são os casos mais gritantes de sinalização que te parece completamente deslocada? Eu penso que o problema da sinalização é transversal a todo o tipo de sinalização, quer à vertical, aos sinais, aos chamados sinais de trânsito, aos painéis, aos pórticos, às marcas rodoviárias, isto é, às marcas que devem orientar o condutor na estrada, as marcas de tinta, no fundo, e a um conjunto de dispositivos de segurança que deveriam existir para, naturalmente, prevenir os acidentes, ou pelo menos para reduzir a gravidade dos mesmos quando acontecem, e ela não existe. Ora bem, no que diz respeito, por exemplo, à sinalização vertical, verificam-se erros tremendos. Em primeiro lugar, temos a questão da confusão da sinalização, isto é, no mesmo painel existe demasiada informação, e o utente, o condutor, para ler. Numa autoestrada, ou para ler, o que não vai acontecer, naturalmente, ou então, o pouco tempo que tem, não confunde-o e não tem tempo para se determinar e tomar uma decisão que favoreça a segurança. Antes, pelo contrário, vai favorecer, sim, a colisão, o despiste e o sinistro. Por outro lado, temos e também... às vezes as inversões de marcha que vemos.
Naturalmente. Por outro lado, temos também uma coisa muito importante e que a AFESP, enfim, promove junto das entidades competentes para o efeito, que efetivamente sejam utilizadas nos sinais, digamos, produtos, matérias-primas, materiais adequados a uma boa retroreflexão. O que é que isto quer dizer? Isto significa que quando nós, condutores, emitimos os sinais de luzes para... Recebemos o reflexo. Exatamente, deveríamos receber a informação na nossa fonte e isso não acontece de noite. Portanto, o perigo dos nossos sinais, se não obedecer a um conjunto de procedimentos técnicos e físicos adequados, deixam de ter utilidade. É o de contribuírem para o desastre. Muito obrigado, Ana Raposo, por ter vindo ao Jornal do Dia, pelos esclarecimentos e informações que aqui nos trouxe a propósito desta má sinalização que vamos tendo pela generalidade das nossas estradas. Outras notícias marcam, entretanto, a atualidade nacional. E hoje é o Dia Europeu da Segurança Rodoviária. Por ano, na União Europeia, 1,3 milhões de acidentes rodoviários provocam 43 mil mortos. Em Portugal, 1 em cada 5 acidentes é provocado por má sinalização. Neste Dia Europeu da Segurança Rodoviária, a Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária promove um combate à sinistralidade, poupar vidas e não esforços. É o principal objetivo da associação. Um último estudo revela que nos 18 distritos do país, 75% das marcas rodoviárias não cumprem com eficácia o seu papel de orientação dos condutores. Além disso, 44,5% das marcas rodoviárias não cumprem a função de orientar os condutores durante a noite. Ana Raposo é secretária-geral da AFESP e é a nossa convidada. Ana Raposo, muito bom dia. Estamos assim tão mal em termos de sinalização rodoviária em Portugal? Infelizmente estamos. As marcas rodoviárias e os sinais, de uma forma geral, os sinais verticais, de facto não têm cumprido o objetivo a que se destinam, que é conduzir, orientar o condutor e o utente da estrada, designadamente em períodos noturnos, em que a própria estrada não se vê, e, portanto, a marca rodoviária, digamos, as guias longitudinais, são aquelas que se veem primeiro, isto é, se lá estiverem. Mas vejamos uma coisa, por má condição de conservação ou mesmo por a deficiência do material? Por ambas as situações, mas sobretudo por má conservação ou ausência de conservação, não é? Portanto, temos as duas situações, ou elas pura e simplesmente não existem, porque nunca existiram, ou existindo já não cumprem a sua função, porque não estão lá, e sobretudo porque não são mantidas, não são conservadas, o que constitui um perigo permanente para quem circula. E, portanto, é um obstáculo permanente para a acessibilidade e mobilidade dos utentes da estrada. E isto deve-se ao facto de não continuar a investir-se como se deveria em sinalização, atendendo a que 20% a 30% da sinistralidade advém exatamente da falta ou da má sinalização. 1 em cada 5 acidentes? 1 em cada 5 acidentes é produzido pela má sinalização. O que significa que a má sinalização é sempre reflexo ou melhor, a sinistralidade é sempre, uma boa parte da sinistralidade é sempre reflexo de uma má sinalização. E o investimento feito nessa conservação seria muito menor do que as consequências que advêm de toda esta situação? Completamente. Aliás, no âmbito de todas as componentes de infraestrutura rodoviária, a sinalização é a componente de mais baixo custo. Além de ser de fácil implementação, de rápida implementação, tem um retorno imediato. Um retorno imediato para quem circula na estrada, portanto a estrada é pintada e ao fim de escassos minutos pode-se circular na estrada em segurança e por outro lado é um retorno fantástico para o Estado. Portanto, os decisores públicos, os decisores políticos deveriam pensar seriamente, sobretudo neste momento da austeridade, em que a tomar medidas para travar o flagelo que existe nas estradas portuguesas. Mas esta já não é uma situação nova. Tem feito apelos? O que é que tem feito para a associação? A AFESP tem feito, desde sempre, apelos nos últimos 2, 3 anos, tem atuado assertivamente nesse sentido e tem, digamos, tomado todas as oportunidades possíveis para formar, divulgar, promover a segurança rodoviária por via da sinalização. Falta ainda o investimento necessário para podermos ultrapassar este flagelo que é a má sinalização em Portugal. Por desinteresse, porque as pessoas não estão minimamente alertadas ainda o suficiente para este... Eu penso que existe de tudo. Eu penso que há uma grande falta de conhecimento de que a componente da sinalização tem um peso enorme
na segurança rodoviária e também, naturalmente, a falta de consciência, a falta digamos, de enquadramento, que este investimento é um investimento que vale a pena ser feito devido ao retorno que tem e, sobretudo, ao facto de poder salvar muitas vidas. Mas não é por falta de sinalização que muitas vezes estes acidentes ocorrem, porque quantas vezes não nos cruzamos, nomeadamente em rotundas e com, se calhar, excesso de sinalização? A má sinalização, tanto pode dever-se a falta dela ou excesso dela. A sinalização tem um conjunto de características a que deve obedecer. Devem ser visíveis, devem ser legíveis. E para serem visíveis e legíveis têm que ser bem colocadas. Portanto, há uma metodologia para a colocação de sinais. Naturalmente que se essa metodologia não for cumprida, existe uma amálgama de sinais que não permite ao utente da estrada poder ler corretamente, poder ler e poder interpretar e decidir em tempo útil o que fazer. E isso pode, obviamente, criar acidente e pode originar algum sinistro. Mas isso tem a ver, de facto, com a má colocação de sinais. Mas haverá uma impreparação dos especialistas em termos nacionais para... Também, com certeza que sim. As nossas empresas, naturalmente, que são empresas que atuam há muitos anos no mercado nacional, e não só, mas sobretudo no mercado nacional, mas não podemos garantir que as demais tenham, digamos, o knowledge, o know-how para o fazer. E, portanto, admito que nem sempre a metodologia que deve ser cumprida existe. Há uma campanha agora em curso, neste Dia Europeu da Prevenção Rodoviária. O que é que está previsto? Nós estamos a iniciar uma campanha para a auscultação de alguns troços de estradas portuguesas, exatamente para compararmos os seus resultados com os resultados que foram lançados e que foram concluídos em 2009. E para verificar, efetivamente, se houve, digamos, ponderação na conservação dessas estradas ou se ainda está tudo na mesma. Não direi em todos os locais que foram auscultados, porque nós temos dados que nos permitem concluir que, efetivamente, as estradas, algumas delas foram conservadas, aquelas que estavam, digamos, no nosso mapa negro das estradas, mas muitas outras não foram objeto de conservação e de intervenção. E, portanto, é exatamente isso que pretendemos fazer. Claro que é um estudo que terá que ser demorado, mas contamos até ao final do ano ter conclusões acerca do mesmo. Isto, se calhar, reduziria muito este balanço da Operação Páscoa que terminou na segunda-feira com números bastante trágicos. São números trágicos e a sinalização contou para essa sinistralidade. Ana Raposo, obrigado por ter vindo até ao Diário da Manhã neste Dia Europeu da Segurança Rodoviária, com este alerta em termos de problemas na sinalização rodoviária que provocam 1 em cada 5 acidentes. É provocado então pela má sinalização nas estradas portuguesas. É isso mesmo que vamos ver agora como rola o trânsito nesta manhã de quarta-feira.